Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia, que é pura política nesta noite de domingo. Nós vamos discutir os principais fatos que movimentaram a política nesta semana. Nós vamos falar, sim, da morte de Eduardo Campos, né? Ele que foi sepultado neste domingo. E vamos falar também aqui, dando a sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Goiás, né? Hoje nós estamos recebendo o professor Wesley Garcia. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui um boa noite, mas por enquanto já falando com os meus convidados de todos os domingos, na verdade são companheiros. Marcelo Heleno, boa noite, Marcelo. Boa noite, Luzeni, boa noite a você que nos acompanha todos os domingos à noite. Cumprimos a missão novamente, abrir espaço para conhecer mais um candidato ao governo do estado, né? No mesmo tempo, para todos. Eu só queria aproveitar essa boa noite para três coisas. Você falou da morte de Eduardo Campos, eu acompanhei nos últimos dias aí, um interesse particular. E é incrível como as coisas vão se revelando e o Eduardo conseguiu construir um pouco do lado pessoal e transformar isso em algo político. Isso é interessante, isso é coisa que pouca gente sabia. E em função disso é que se explica um pouco da comoção que se deu em torno dele. É claro que é um acontecimento trágico, não era desejado para ninguém, mas virou um fato político que pode, inclusive, dar uma mexida interessante no processo de eleição presidencial, no momento em que parecia tudo calmo e a caminho da definição. Por aqui foi uma semana também cheia e alguns candidatos aí se preocupando em brigar com alguns setores, que acho que não sei se é o caso, e esquecendo um básico, que é ir para a rua, fazer campanha e conversar com o povo. É o povo, né? E essa lição que Eduardo Campos deixou, né, esse contato com o povo, que é interessante, que inclusive renove e oxigena a política. Mas vamos lá. Eu vou mais além, viu? Eu acho que não vai mudar, não. Já mudou a política, né? Essa movimentação política neste ano na eleição majoritária para presidente da República. E também professor Alberto Carlos, né? Que sempre tem aqui uma polêmica pra gente nesta noite. O que será que ele traz, hein? Boa noite, professor. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Marcelo Heleno. Boa noite. Parabéns pela vitória do Vila Nova ontem. Graças a Deus. Tô torcendo, ufa! Candidato Wesley Garcia do PSOL, muito boa noite, é um prazer ter aqui. Ô compadre, ô comadre, que bom que a gente está aqui junto de novo aqui na Fonte TV, no Canal 5, um dedinho de prosa sobre política, tá? Fica com a gente, tá? Isso tem muito a ver com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, tá bom? Que bom que nós estamos juntos. Pois já falamos aí quem que está aqui conosco. Quero agradecer a presença do senhor, viu, por estar aqui. Professor Wesley Garcia, ele que é candidato ao governo do estado de Goiás pelo PSOL. Espero que seja uma noite aí bastante agradável e que o senhor possa falar para a gente quais são realmente as intenções do PSOL nessas eleições. Seja bem-vindo. Boa noite, Luzeni. Boa noite, professor Alberto. Boa noite, Marcelo Heleno. Boa noite a você, telespectador. É uma honra e uma satisfação para nós do PSOL termos essa oportunidade rica de debatermos nossas ideias, nossos projetos para as eleições de 2014. Eu vou começar já perguntando ao senhor por quê, né? Por que escolheu, por que decidiu se candidatar, colocar o seu nome. Quando a gente vê aí nas pesquisas, né, grandes nomes que estão aparecendo à frente, o senhor está bem atrás, infelizmente, né, nas pesquisas, mas ainda assim decidiu colocar o seu nome. Por quê? Olha, Luzeni, as pesquisas têm, na verdade, favorecido as grandes campanhas que aí estão, né? Então, muito mais privilegiar aqueles que já estão aí com todo o poderio econômico do que, de fato, trazer uma forma democrática no processo eleitoral desse ano. Aliás, eu queria já aproveitar a oportunidade de falar que é uma rica oportunidade essa que nós estamos vivendo aqui hoje, nessa noite, haja vista que não se há, de fato, um processo democrático nas eleições aqui para o estado de Goiás. A verdade é que já passamos mais de um mês de campanha e, para que vocês tenham uma ideia, nem debates tivemos ainda. Nós tivemos debates entre todos os candidatos em todos os estados da federação, pelo menos 2 debates. E aqui no estado de Goiás, estranhamente, não tivemos nenhum debate. Portanto, é importante e louvável oportunidades como essa, que de fato vai ajudar na consolidação da nossa democracia. Olha, eu tenho uma outra visão.
nós não estamos aparecendo nas pesquisas, em quase todas as pesquisas eu apareço com 1 ou 1,5%. E ainda não sou tão conhecido da grande mídia. Né? É o sentimento do PSOL, é o sentimento pela mudança, é o sentimento daquelas pessoas que não aguentam mais o continuismo, o mesmo, das candidaturas que estão aí colocadas. Portanto, eu acredito que a partir do momento em que programas como esse, e principalmente no início do programa eleitoral e com os debates que espero que ocorram, certamente as pesquisas dirão outra coisa. Então, deixa eu entender. O senhor coloca a candidatura mais para estar fazendo esse debate, incitando a conversa do que propriamente para ganhar? De maneira nenhuma. O pessoal tem propostas palpáveis e propostas concretas à população do estado de Goiás. Nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho é mostrar claramente que as candidaturas que foram colocadas aí não representam novidade nenhuma. De fato, não há novidade nesses que estão colocados. E, em segundo momento, é falar o seguinte: nós não estamos aqui, aí eu falo para o telespectador, para fazer teoria, para dar aula em faculdade, para ficar fazendo análise. Muito pelo contrário. Nós somos uma opção de esquerda alternativa, mas com propostas, com projeto. Nós temos uma ideologia diferenciada, uma ideologia para o povo, para gerirmos o Estado. E aí, para te responder, sou o candidato do PSOL, aqui para o estado de Goiás ao governo, mas foi uma candidatura construída a partir dos seus militantes. Nós tivemos prévias. Diferente de outros partidos, que o maioral lá, o chefe, chega e decide: eu sou o candidato. Ah, não sou mais o candidato, é o outro. E ficam brigando, né? E aí o candidato que brigou e perdeu resolve apoiar o outro candidato do outro partido. Nós sabemos de quem eu estou falando aqui. O pessoal não é assim. Os seus militantes tiveram o direito de ir à urna, de participar de 5 prévias e de escolher democraticamente quem seria o seu candidato. Professor, deixa eu fazer 2 colocações para a gente entrar, que acho que o que mais interessa, que é o debate de ideias, as propostas que o senhor tem para trazer essa campanha. Primeiro, da minha parte, eu falo eu pessoalmente, respeito muito candidaturas como a do PSOL, porque eu sei que é um campo diferenciado e que cumpre essa missão, inclusive, de promover um debate até ideológico em cima das questões, isso é importante. Segundo, quando o senhor fala que as pesquisas não refletem, que o senhor não é conhecido, os outros processos eleitorais foram semelhantes a esses e, no final, o resultado apresentado foi exatamente o que a pesquisa revelou anteriormente. O que o senhor pretende fazer diferente? Primeiro, parabéns, o senhor já reconheceu isso. O que o senhor vai fazer diferente para fazer um resultado diferente também? Reconheça por quê, Marcela Helena? Porque as pesquisas, elas induzem a população. Haja vista que foram lá na minha cidade. Eu sou de Valparaíso de Goiás, não me apresentei. Eu moro em Valparaíso de Goiás, que é uma cidade... Eu atravessar um pouquinho. Quem é o Wesley Garcia? Não, vamos só determinar, a gente chega lá. Fique à vontade. Qual a pergunta? O que o senhor vai fazer diferente? Depois a gente... Ok, as pesquisas, elas são indutoras, elas induzem as respostas. Haja vista que lá em Valparaíso de Goiás, daqui a pouco eu me apresento então, mas passou a pesquisa. Uma das pesquisas passaram na casa de amigos, de pessoas próximas, quer dizer, existiam nomes errados. Quando o entrevistador vai fazer a pergunta, ele pergunta bem assim: olha, você conhece, mas esse fulano aqui teve aquele projeto tal. Você viu, você lembra? Ah, sim, sei. Quer dizer, precisa que haja um pouco mais de seriedade também na maneira, pela condução das pesquisas. Por que o senhor não denunciou isso até agora? Oi? Por que o senhor não denunciou isso? Isso é um crime. Eu tenho denunciado. Nos programas de rádios que eu tenho ido, nos locais ao qual... Estou denunciando aqui agora no programa, ao vivo. É uma denúncia. Sim, pessoal e nós, Marcelo, mas nós não vai queremos... mudar isso. Amanhã o pesquisador vai estar em Valparaíso, em Itumbiara, fazendo a mesma coisa. Sim, e aí tem que se ter um pouco mais de seriedade na questão, gente. O que é a seriedade que eu quero cobrar aqui? E é uma denúncia que, de fato, nós estamos fazendo. As pesquisas servem muito mais para privilegiar aqueles que estão à frente. E, geralmente, aqueles que estão à frente são aquelas candidaturas que possuem poderio econômico em suas mãos. São candidaturas, especialmente, que não querem fazer o debate franco e aberto. O debate muito mais enriquece. A partir dos debates dos programas de TV e de rádio, você consegue fazer até a condução da pesquisa melhor. Uhum. É muito fácil. Quer dizer, você numa indução, erro de português no nome de candidatura, pesquisas que chegam a 108%, a pesquisa tem que chegar a 100%,
Professor, é brincadeira isso. Nós somos professores, levamos o nome professor pelo menos. Essa dos 108% eu deixo para o professor explicar aqui. Eu gostaria que alguém pudesse me explicar como é que uma pesquisa chega a 108%. Não há credibilidade. Então, não há credibilidade. E quem é, então, Wesley Garcia? Luzeni, Wesley Garcia, eu moro em Valparaíso de Goiás há 10 anos, sou professor da rede pública municipal e fui professor da rede estadual também em Valparaíso de Goiás. Professor de Valparaíso, sou professor do ensino fundamental. Do ensino fundamental. E sou professor também da rede privada em faculdades. Dou aula para o curso de pedagogia. Tenho especialização em docência no ensino superior. Valparaíso de Goiás, a cidade ao qual moro, resido, sou casado, é uma cidade que eu tenho dito o seguinte, que fica na região do entorno de Brasília, que é a região considerada, e eu tenho dito isso, a terra do NEM. Nem Goiás assume, nem o DF assume. Uma região totalmente abandonada. Portanto, muitas das questões que nós vamos colocar aqui, eu vou afirmar categoricamente, eu afirmo para você, telespectador, não porque eu sou um candidato que tenho dados nas minhas mãos, que tenho assessoria, que me informa tudo, mas sou um candidato que sou usuário daquilo que vou afirmar. De uma educação que foi abandonada, de uma saúde famigerada, de um transporte caótico e de uma segurança pública que já não funciona e que a criminalidade cresce a olhos nus. Sou usuário dessas questões, lá na região do entorno. Por isso, e por conta disso, como cidadão, me coloquei também como um dos candidatos ao governo do Estado, por entender que já está passando da hora, de fato, de darmos oportunidade de alguém que vive os problemas, que é ligado à população, que é do povo, que possa gerenciar o Estado de Goiás. O Estado de Goiás, no governo do PSOL, vai ser governado pelo povo do Estado de Goiás. E não mais pelas empreiteiras, pelos latifundiários, e pelas empresas. Dessas áreas que o senhor aponta aí, que tem problemas, e realmente tem problemas graves, qual que o senhor elege como a prioritária, aquela que merece ter maior atenção por parte do próximo governo? Olha, até pela minha profissão eu tenho dito isso, sabe, Marcelo Heleno? Educação. Educação e educação pública de qualidade. Olha, eu tenho dito o seguinte, a educação liberta homens e transforma sociedades. Sabe por que a nossa educação, Marcelo Heleno, não é de qualidade? É proposital. As pessoas gostam de chamar o candidato quando a pessoa é de esquerda e falar o seguinte, o candidato de esquerda quer discutir ideologia. E quem disse que a direita não tem ideologia? A direita tem ideologia. Quando ela sucateia as escolas públicas, paga mal o professor, lota uma sala de aula com 40, 50, é uma ação proposital, tem nome. Violência simbólica. Teóricos estudaram e escreveram sobre isso. Não é uma invenção do pessoal, não. Existe. O modelo de escola brasileira hoje, nós temos um modelo quadrado retangular. De um lado, salas de aula. Do outro, salas de aula. Um grande corredor. E ao final, um espaço, a gente coloca um pátio, alguma coisa. É o mesmo modelo estrutural dos presídios e dos hospícios. É de propósito. É para que não possa dar oportunidade a você, estudante público, você negro, pobre, filho de trabalhador, de ter acesso a uma educação de qualidade, ter acesso a conhecimento e te dar condições de entrar na universidade pública e de transformar a sociedade. Porque se tivéssemos, não precisaríamos nem ter esse debate aqui hoje. Eu acho que o interessante, candidato, agora, a oportunidade de um espaço igual esse aqui, né, que o senhor está tendo, vamos falar de cada um desses temas, né, de educação, saúde, segurança e tudo mais. Mas, assim, de forma bem tática mesmo, certo? De forma bem operacional mesmo. Um projeto para a educação que o pessoal, assumindo o governo, vai colocar em exercício durante os 4 anos de mandato. Um projeto prático, assim, porque nós sabemos que existe um hiato hoje. Deixa eu fazer. Converso com alguns professores, só um pouquinho. Nós temos hoje um cuidado muito grande com a educação infantil hoje. Certo? E nós temos hoje um acesso, não estou dizendo que é bom ou ruim, mas um acesso de oportunidade muito grande no ensino superior. Mas existe uma lacuna, que é essa meninada de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, que não estão tendo acesso à educação. A educação está frouxa aí. E é onde está surgindo o problema do crack, onde está surgindo o problema do tráfico, da droga, da criminalidade. Nunca se matou tanto entre garotos como está se matando agora. Direto tem sachina de menino de 16, 17, 18 anos, matando um ao outro aí. Porque a escola desse período não está funcionando.
E essa escola, esse período, é responsabilidade do governo do Estado. Não é responsabilidade do governo federal, nem do municipal. É a responsabilidade do governo do Estado. Então, a minha pergunta básica para o senhor é isso. Qual o projeto, qual a ideia que o pessoal apresenta para a sociedade nessa eleição, caso eleito? E esse detalhamento é importante, professor, porque os candidatos normalmente chegam nessa época, quando se fala em educação, a solução é o quê? Vamos pagar melhor o professor. Vamos fazer escola integral. Não, saúde. Saúde, vamos pagar melhor os médicos. Na segurança, vamos pagar melhor o policial. Não adianta, você arruma salário, se não tiver estrutura, não vai. Ou eu estou errado, professor? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da pergunta. Qualquer proposta que você vir a perguntar, ou que qualquer um vier me indagar aqui hoje, eu tenho que dar uma explicação antes, porque nada surge por um acaso. Nós não temos uma fórmula pronta. Mas para a educação, primeiro, a escola, e aí vou voltar, está enfadonho demais. Não. A escola em tempo integral, diferente da educação em tempo integral. Por isso que eu falei da estrutura. Para que eu possa manter o jovem o dia inteiro na escola, eu tenho que ter um mínimo de estrutura. E essa estrutura de escola que nós temos hoje no Brasil e aqui no estado de Goiás, ela não comporta e não admite esse tipo de projeto. O modelo tem que ser um modelo ovalado e não retangular. Tem que ter um jardim, tem que ser equipado com laboratório, com biblioteca. Temos que ter salas arejadas para que você possa propiciar aos estudantes o prazer pela educação. Uma notícia de Folha de São Paulo há 2 anos atrás. 72,5% das escolas públicas brasileiras não possuem bibliotecas. É brincadeira. Você não constrói uma biblioteca na escola porque você não quer que o aluno leia. Portanto, o investimento na estrutura é o primeiro passo para a implementação da escola e educação em tempo integral. Não é essa que o governador está colocando, não. Coloca a criança lá 40, 50, tudo junto lá, em qualquer sala de aula, sem livro, sem material, e manda ficar o dia inteiro. Não, isso é irresponsabilidade. Outro detalhe, vamos detalhar o projeto Inclusão, com sustentabilidade. A inclusão, que também vai estar caminhando com acessibilidade em todos os órgãos públicos, vou começar pela escola. Não adianta eu falar em inclusão, como é dito por aí, se as nossas escolas, nossos hospitais, nossos órgãos públicos não possuem corrimões nas laterais, não possuem inscrições em braille nas portas. É um absurdo. Não possuem as rampas de acessibilidade. Então você tem uma pessoa que tem necessidade, um portador de necessidades especiais, um aluno, que precisa ir ao banheiro, um cadeirante, ele vai ficar o tempo todo sendo constrangido e tem que pedir ajuda a alguém. Por quê? Porque não existe inclusão. Inclusão não é só somar e colocar junto. Isso não é inclusão. Se você for analisar, a inclusão parte pela questão estrutural. E aí, então, é o nosso projeto. Outro projeto também. Atualmente, quero falar a você, meu colega, professor do estado de Goiás. Você sabe da minha realidade, da sua realidade, da realidade do professor do estado. Atualmente, foi cortado a titularidade do professor. E foi dito pelo atual governo que a titularidade serviu como incorporação para se pagar o piso. Mentira, falácia. Nós temos recursos para pagar o aumento, pagar o piso e nós vamos devolver a titularidade. Nós iremos fazer isso porque nós sabemos como é necessário se pagar bem sim ao professor. O Marcelo ali não tem razão, só pagar não resolve, tem que se ter estrutura, tem que se ter condições. Portanto, nós vamos defender a verdadeira gestão democrática e a verdadeira jornada ampliada, que é uma defesa antiga dos professores do Estado, que permita, Marcelo Heleno, professor Alberto, o professor no horário contrário se capacitar, cursar, fazer o seu mestrado, o seu doutorado, sua especialização, preparar melhor as suas aulas, que ele possa também ter dignidade para o trabalho e receber bem os nossos alunos. É fundamental. E uma gestão democrática que a comunidade escolar, porque o povo tem que estar dentro da escola. A escola pública é a escola libertária, a escola libertadora de Paulo Freire, ao qual você, pai, você, mãe, vai tomar parte das decisões da escola. Não essa que está sendo colocada aí. Uma eleição disfarçada e no final indica quem ele quer. Uma eleição verdadeira. Diretor, vice-diretor, secretários por toda a comunidade escolar. Portanto, a educação é uma prioridade para nós. Eu tenho outros debates para fazer aqui hoje, estou tendo essa oportunidade.
Mas se não tivermos investimento pesado em educação pública, especialmente educação pública com qualidade, não se haverá desenvolvimento em nenhuma outra área. Aí não adianta discutir mais nada. O senhor já pesquisou o orçamento do Estado? Tem dinheiro para isso? É uma pergunta excelente. Primeiro, vamos pagar 10% do PIB. Já vou adiantar para incendiar mais o nosso debate ainda. Nós vamos pagar 10% do PIB do Estado em educação. Alguns me questionaram se tem recursos e vieram me mostrar que talvez não tenha os recursos. Tem. Nós iremos fazer uma auditoria completa na dívida do Estado. Não se é concebível. Eu tenho aqui documentos aqui do Ministério Público em desfavor do governador Marconi Perillo, por exemplo, querendo entender como é que se gasta mais de 11 milhões de reais em propaganda. Em propaganda. Como é que se explica o investimento de 1 bilhão e 900 milhões de reais na CELG, a partir da União, e depois fazer uma negociação para passar a CELG para a Odebrecht por 400 milhões? Bom, está faltando dinheiro. Iremos fazer uma auditoria completa. Vamos rever a dívida do Estado. Nós vamos aplicar recursos necessários porque tem que ser pago para a educação, para a saúde. Não se é concebível, você que está me ouvindo lá do entorno, nós não temos hospitais públicos para essa região. Não temos escolas estaduais suficientes. Os prédios das escolas são emprestados ou são alugados a partir das escolas dos municípios. E essa é uma realidade de todo o estado de Goiás. Professor, o PSOL tem a prefeitura de Macapá hoje, correto? E de Talcara. São duas prefeituras. Em Macapá, o ponto de partida foi o ajuste fiscal para achar o equilíbrio das contas do município, que é o normal de todo início de gestão. Esse trabalho de auditoria de dívida, de questionamento, está sendo feito nesses dois municípios? Só um segundinho. Só um segundinho. Nós vamos fazer um intervalo. Vou deixar essa pergunta, então, do Marcelo, para a gente voltar e o senhor respondê-la. E eu quero convidar você que está aí em casa a participar conosco. Quer ganhar um HB20? Que tal ganhar um carro, hein? Legal demais, eu quero. E melhor, com emplacamento ainda com tanque cheio, pois é, você tem essa oportunidade, sabe? Porque a 103,7, a nossa FM aqui da Rede Fonte de Comunicação, está fazendo uma grande promoção e vai dar a você, nosso ouvinte, essa oportunidade de ganhar um HB20. Sabe como fazer para participar? É só você ficar ligadinho na 103,7 FM e o quê? Anotar 5 horários em que a buzina tocar. Você vai anotar e, claro, encaminhar para a gente. Pode obter mais informações desse e-mail que está aparecendo aqui, ó. Aliás, e-mail não, né? No nosso site, www.fontefm.redefonte.com. Vou repetir, www.fontefm.redefonte.com. Participe e quem sabe você não leva dia 2 de setembro um HB20 novinho, né, com emplacamento e o tanque cheio para casa. A gente vai fazer um intervalo e voltamos já então. Estamos entrevistando o professor Wesley Garcia, que é o candidato ao governo de Goiás pelo PSOL. De volta com Politeia Pura Política, nesta noite de domingo, recebendo o professor Wesley Garcia, ele que é candidato ao governo do estado de Goiás pelo PSOL. E eu estou aqui, vocês viram eu já manuseando, né, um livro que o professor Wesley editou, né, ele escreveu e colocou então aí, né, à disposição para que as pessoas conheçam um pouco mais. É um romance, não é isso, professor? É um romance. Conta o quê, esse livro? A história de... Só não conta o final. Não conta o final, por favor. Alguns fatos sociais, alguns problemas da sociedade são emoldurados aí num romance. Eu não posso... Contar tudo. Gente, comprem um livro, vocês vão gostar. É verdade. Vamos fazer o seguinte, quem não comprar, né, está com alguma dificuldade, ou quem quer ser presenteado, pode ligar para a gente, 3254-1063, o Alex está lá atendendo, né, o pessoal. E nós vamos sortear 2 livros, né, professor? Adorei. 2 livros, então, para vocês conhecerem a história. Autografados, tá bom? O professor Wesley vai aqui, né, dar 2 pra gente, então, para podermos levar para casa e lermos, tá bom? Mas com certeza vai ser legal. Depois eu falo se eu gostei,
tá? Eu quero crítica de todos vocês aqui. Então tá bom. Vamos continuar então aqui nosso programa, porque ficou uma pergunta do bloco anterior, né? Sobre a questão fiscal, é isso? Eu vi uma matéria dias atrás aí falando justamente que a Prefeitura de Macapá, que é gerida pelo PSOL, partido do professor Wesley, está passando pelo final de um ajuste fiscal. Eu gostaria de saber se ele pensa, se ele imagina um ajuste fiscal, se lá, como é que ele pensa isso, e se lá foi considerada já essa auditoria da dívida, que eu imagino que exista também, né? Toda estrutura pública tem dívida. Marcelo, não só existe como ela foi feita. A auditoria lá foi feita. Lá o Roberto Góes, o ex-prefeito de Macapá, para vocês terem uma ideia, saiu algemado. O ex-prefeito de Macapá, envolvido em esquema de corrupção, ele e a sua quadrilha que se impetrou ali em Macapá, ele foi algemado a partir da auditoria do prefeito Clécio Luiz do PSOL e a partir de uma ação, de um ajuste. Portanto, o exemplo do prefeito de Macapá é um exemplo que pode ser seguido em todo o país, não apenas aqui para o estado de Goiás. E não tenha dúvidas nenhuma, depois de 11 milhões em propaganda, nós vamos fazer auditoria. Não vamos pegar dinheiro público para pagar a imagem, não. Para ficar bonitinho na foto, não. Dinheiro público tem que ser destinado para a questão pública. Tem que se ter seriedade. E nós iremos fazer isso. Isso faz parte do orçamento também, você ter que gastar, ou você poder propaganda. Gastar com propaganda. O senhor não vai ter propaganda do governo? Não 11 milhões. Não valores exorbitantes. Gente, eu não estou inventando nada. O Ministério Público pediu explicações. Portanto, não há nada aqui que seja leviano. São fatos reais. Não se gasta num estado. Por exemplo, você pega ali Flores de Goiás, você pega Cristalina, Padre Bernardo, você pega Valparaíso, pega Águas Lindas de Goiás. Esses municípios são alguns. Anápolis, que eu estive ontem lá em Anápolis, são alguns municípios que temos problemas sérios com a água potável. Em Valparaíso, em Águas Lindas, por exemplo, a população, as crianças estão bebendo água com coliformes fecais, fezes na água do povo. Lá em Flores de Goiás, o governador Marconi Perillo foi de helicóptero num assentamento, um dos maiores do país. E ao chegar no assentamento de terra, ele simplesmente bebeu água mineral. Não teve coragem de beber a água da região. É inadmissível. Nós temos problemas com água. Temos um índice crescente de crianças que sofrem com desnutrição, subnutrição, e se gasta 11 milhões com propaganda. Aí o senhor já começou a falar de saúde, que é o setor apontado pela população como o mais deficiente na área pública hoje em todo o país. O que o senhor pensa para mudar essa cara, mudar essa realidade? O senhor é a favor de OS? O senhor é a favor de projeto de municipalização da saúde? O que o pessoal, o que o senhor quer trazer de proposta com relação à saúde? Né? Nós sabemos também que nós temos o problema das ambulâncias terapia. Goiânia é um centro de referência hoje de saúde a nível nacional. Tem muita gente de outros lugares para cá, né, para fazer tratamento. O que o Estado pode fazer na avaliação do pessoal para mudar essa realidade, esse raio-x? E uma coisa que acho que o senhor sente lá na realidade do entorno é que há uma concentração de recursos em Goiânia e o interior, de uma forma geral, acaba ficando abandonado, com uma carência maior. Marcelo, obrigado. Primeiro, temos que colocar uma coisa aqui para a população do estado de Goiás. Nós não somos candidatos a prefeito de Goiânia. O governador acha que ele só governa Goiânia. Aonde Goiânia é referência, especialmente no que foi citado, esses projetos deverão ser mantidos. Agora, OS, privatização da saúde pública, nós vamos romper os contratos da OS. Nós vamos fortalecer o SUS, Sistema Único de Saúde. Vamos recuperar o IQEGO, o laboratório do IQEGO, para que a gente possa subsidiar medicação gratuita ao estado de Goiás. Nós iremos implantar um projeto que já deu certo em outros lugares, que é o Saúde em Casa. Isso se falando em saúde pública. O Saúde em Casa é inovador, é diferenciado. Não é esse modelo colocado aí, com um posto, não é isso. Não apenas isso.
Mas é diferente. Uma equipe formada por médicos, enfermeiros e agentes de saúde irá a domicílio ou em Mas domicílio. não tem gente o suficiente para isso? Tem médico? Nós vamos tem médico fazer ainda? concurso público para isso. Você vai trazer médico de onde agora? Cuba, Nós vamos fazer Argentina? concurso público, se precisarmos trazer médico. Gente, não é algo do outro mundo. Dá para se fazer. É só seguir as orientações mundiais da saúde, da Organização Mundial da Saúde. Mas os médicos não querem ir para esses lugares mais Mas longínquos. médico não quer porque médico não tem dignidade para trabalhar também. Tem que se dar dignidade, se dar condições de trabalho. Agora, lógico, eu acabei de citar Flores, Padre Bernardo e Cristalina. Nem falei a localidade. Vou falar. Citei especificamente os assentamentos. A questão agrária. Nesses assentamentos, se tem médico 2 vezes por semana. O resto, o médico, então, não aparece, a população não pode adoecer. Com saúde em casa, você vai implementar esse projeto em toda a rede estadual. Mas não se tem médico, se faça concurso público. Se construa hospitais. Lá na região do entorno, toda a população do entorno de Brasília, não sei se é de conhecimento de vocês, precisam utilizar o hospital do Gama e de Santa Maria, que fica no Distrito Federal. Esses 2 hospitais já não comportam mais. E nós vamos romper com as OS de saúde, porque a privatização tem demonstrado para nós que é uma ideologia fascista e de direita, porque a direita também tem ideologia, é uma ideologia no seguinte: quanto mais eu destruo a questão pública, mais eu tenho argumentos para justificar a terceirização. É isso que acontece. Mas candidato, vamos ser assim bastante. O senhor foi bastante pragmático no início desse nosso bate-papo aqui, quando diz o seguinte: aquilo que está funcionando tem que manter. Sim. Tem que manter. As OS não estão funcionando. As OS não estão funcionando na avaliação. Não. Se estão em partes aqui em Goiânia, não está no estado. Não, mas porque é o seguinte, eu já fui usuário, já precisei usar um ponto de socorro e atendimento do estado, certo? Em 2 ocasiões, uma em Anápolis, que é a OS, lá, não sei se... Uapa, lá em Uapa, né? Uana, lá em Uana, né? Uana, lá em Anápolis. E o atendimento foi surpreendente. E é uma unidade com a administração do OS. Eu surpreendi. O atendimento, eu fiquei assim, isso não está sendo realidade, isso aqui. Já tive aqui no Hugo, aqui em Goiânia também, tive atendimento também lá, fiquei surpreendido. Muita coisa melhorou, eu, como cidadão, posso dizer, eu tenho que falar isso. Então, só está sendo realista, não, vão acabar com o que está funcionando, mas... E por que o senhor é contra? Não seria o caso de avaliar para aquilo que está funcionando, melhorar o controle, melhorar a assistência, porque só tirar é um questionamento. Olha, o questionamento que eu faço é por que passou para o setor privado. Primeiro é isso. O Estado tem todas as condições de gerenciar de forma qualificada a saúde pública. Primeiro ponto é esse. Não precisa das OS. Privatização aqui é 0. Não precisa que se privatize nada. Primeiro ponto. Segundo, se funcionou, que bom. Eu sou usuário da saúde pública. Comigo não tem funcionado. Quero falar para a população também que tem usado a saúde pública fora de Goiânia. Não tem funcionado. E por mais difícil que seja andar o estado todo, porque é difícil, é um estado longo, extenso, nós do pessoal estamos andando. E a gente tem visto a realidade. A saúde pública foi abandonada. Olha, outro problema que nós temos também é a distribuição de riqueza. E isso passa pela distribuição da educação, da saúde e da segurança. Tem que ter essa análise completa também. Por exemplo, Marcelo, só para concluir, vou citar um exemplo aqui. O município de Alto Horizonte tiveram um concurso público lá que o médico vai começar ganhando R$ 8.000 inicial. Mas Alto Horizonte é uma realidade diferente. O concurso público é uma cidade abandonada, tem a maior renda per capita, uma das maiores do país. Você entra na cidade por conta da mineradora, a cidade está abandonada. A riqueza da cidade está na mão de poucos, por conta da mineradora. Portanto, o papel e os números que mostram a maior renda não condiz com a realidade do trabalhador, que está ali na labuta todos os dias, que acorda de madrugada, pega ônibus lotado, usa a saúde pública, coloca o seu filho em creches abandonadas para trabalhar, quando se tem creches. E Alto Horizonte, eu estive lá em Alto Horizonte, é uma cidade que tem uma das maiores rendas do país e não tem nada. A cidade está abandonada. É o retrato do estado de Goiás, é o retrato do Brasil. E Luciana Genro, nossa candidata, tem dito isso. Hoje, a riqueza de quase 60% da população, a riqueza do país está concentrada
em um pouquinho mais de 5 mil famílias. O senhor já disse, é um absurdo. O senhor já disse que não é candidato a prefeito. De Goiânia, o senhor já apontou isso. É apenas a título de exemplo, a Prefeitura de Goiânia que reclama justamente isso, porque tem vagas em plantões, tem seleção aberta, mas os médicos não querem atender nos finais de semana na periferia de Goiânia, não encontra médico para atender. Outra questão, essa atenção básica não é responsabilidade dos municípios e não do Estado? E apenas um terceiro ponto. Aqui, né? E um terceiro ponto, apenas por curiosidade. Queria saber a opinião do senhor sobre o programa Mais Médico. O senhor aprova, não aprova? O senhor buscaria uma parceria com o governo federal? Buscaria mais vagas para Goiás? Ou o Mais Médicos também é desinteressante, é desnecessário dentro do que o senhor pensa para a saúde de Goiás? Bom, vamos lá. O programa Mais Médicos, vocês podem, não sei se vocês tiveram acesso ao nosso programa do PSOL, ele também foi citado. É mais ou menos assim. Médico que fala que não quer trabalhar em periferia é um problema. É um problema. Você tem que equipar bem esse médico, tem que dar condições a ele, tem que pagar bem ao médico. Agora, ele precisa também trabalhar. Ele tem que atuar. Então, nós vamos fazer concurso público. Mas, professor, isso não é um problema de formação. O médico, ele é criado mesmo para montar um consultório e ganhar dinheiro. A falha não é do sistema educacional, que não mostra para esse médico que ele tem... Exato, que ele é formado aqui, por exemplo, aqui no Estado, a maior parte dos médicos é formado numa universidade pública, recebe toda a formação, paga por todos nós, e quando termina o curso, ele não tem compromisso nenhum com a comunidade. Olha só, Marcelo, não sei se a responsabilidade ela é educacional, ela é do Estado. Porque o Estado não investe em saúde pública, isso é fato. Nós temos uma realidade no Estado de Goiás que a saúde está sucateada. E o Estado não investindo em saúde pública, o jovem estudante de medicina certamente não vai ficar sendo seduzido para ser servidor público. Ele vai ser condicionado à carreira privada, montar um consultório. Temos que mudar, é uma questão cultural. Agora, só vai ter essa mudança quando houver liberação de verba para a saúde pública. E aí, liberação pesada. Agora, o que são as privatizações? Eu falei do Distrito Federal, que eu citei o Hospital de Santa Maria. O Hospital de Santa Maria foi privatizado, a administração dele, pela empresa espanhola. No espanhol. Deu no que deu? Deu no quê? Arruda. Caixa de Pandora, corrupção. Geralmente, e quero deixar isso claro, até das campanhas milionárias que aí existem, empresário não financia campanha política. Empresário faz investimento. Depois, tem a contrapartida. Alguém tem que pagar a conta. E é você, trabalhador. É o povo que vai pagar. Portanto, não vamos admitir nenhuma forma de privatização na administração do PSOL. Saúde pública não é, essa atenção básica à saúde não é responsabilidade dos municípios? Ou corresponsabilidade. Se nós formos a fundo na legislação, ela é responsabilidade não tem nenhum problema. Eu já defendi, a sua pergunta, Alberto, lembrei agora, da municipalização. Eu cheguei a defender como candidato a vereador em Valparaíso a municipalização da água, por exemplo, em algumas localidades. O que você tem que fazer é o seguinte, estatizar e municipalizar. E cooperar. Trabalho em equipe. Estado, município e União. Nós vamos dialogar com todo mundo. Vamos dialogar com a União, vamos dialogar com os municípios em prol, em benefício da população. O que nós não vamos dialogar são negociatas, favores, que depois resultam em licitações, em barganhas. O serviço público virou cabide eleitoral de emprego. É mais ou menos assim. O governador promete, olha, vota em mim que você vai ter emprego. Emprego aonde? Emprego aonde? Contrato temporário? Na educação, na saúde, na segurança pública? Não. Uma empresa dele. Ali é a questão pública. Tem que trabalhar, é concursado público. E isso é que nós vamos colocar. Vamos colocar em seguida aqui a população, né, que está fazendo várias perguntas, né? Que bom. Muito bom. Graças a Deus, bastante audiência aqui, viu? O Maione Padeiro, né, de Aparecida de Goiânia, nosso companheiro, obrigada, viu, Maione? Parabenizando o programa, perguntando para o candidato qual é a proposta que tem para o jovem empreendedor, empresário, né?
E o Raimundo Batista, do setor Marechal Rondon, também perguntando sobre a questão da saúde pública. O senhor até falou a respeito aí dos médicos de Cuba, né? Então, ele já respondeu, viu, Raimundo? O Paulo Borges perguntando, o senhor fala sobre mudança, mas como é que o senhor... o que o senhor conhece, né? Como candidato, o senhor ainda não teve um cargo eletivo. Ele está querendo saber qual a experiência que o senhor teve até aqui, né? Agradecendo também aqui ao Mário Lisander, ele perguntando sobre a questão do ensino, o senhor já falou também, né? O Ricardo de Valparaíso também aqui pedindo opinião sobre a falta de debates até agora nesse processo, né, eleitoral da campanha até agora. São esses, por enquanto, depois a gente coloca mais participações aqui, né? A senhora anotou todos aí? O Maione, o Raimundo, né, o Paulo, o Mário Lisandro perguntando aqui ao senhor. Ok, vamos lá, vamos tentar ver se eu anotei todos aqui com calma, vamos responder cada um deles. Eu quero começar pelo Paulo Borges, falando da mudança. Paulo, quero falar para você e para toda a população do estado de Goiás que dessas candidaturas que foram colocadas aí, eu sou a única mudança de fato e de verdade. Sou o único que terei condições de realizar as tão sonhadas transformações sociais, porque nós do PSOL vamos governar com o povo. Vamos governar com servidores públicos. E a sua pergunta, qual a experiência que se teve? Eu pergunto à população agora. O atual governador Marconi Perillo teve 3 mandatos. Senador, tem uma experiência vasta. No entanto, nós temos um Estado que a educação está sucateada, saúde abandonada, tudo privatizado, estamos num caos na segurança pública. Então, a experiência dele não condiz com nada. Temos um outro candidato que já é um Tutankhamon da política, já devia ter se aposentado, que é o candidato Iris Rezende, que foi quem começou todo esse processo de famigeração da coisa pública. Porque o Marconi terminou e está terminando com o que o outro começou. Nós temos um candidato, que é o Alexandre Magalhães, que numa entrevista de rádio chegou a se candidatar para dar entrevista no lugar do Marconi Perillo. Já viram isso? Candidato laranja. Uma candidatura que depois, se tiver segundo turno, já sabe de que lado ele vai estar. Não representa o novo. E que veio com uma proposta palhafosa, maluca, de separar o entorno e virar o estado do Planalto. Que é uma loucura isso. E temos uma outra candidatura, que é o candidato Antônio Gomide, que ele precisa explicar como é que vai ser a administração do estado de Goiás. Se vai ser igual a de Paulo Garcia aqui no município de Goiânia, que está tudo abandonado, está um caos, ou se vai ser igual a dele lá de Anápolis, que ele governou junto com a Delta, que teve o esquema do Demóstenes Torres, que o nosso senador Randolfo Rodrigues do PSOL foi quem implementou e entrou com ação para tirarmos o paladino da justiça aqui do estado, que era o Demóstenes, e que também tem problemas. O candidato Antônio Gomide, por exemplo, tem como base aliada o PMDB do Íris em nível nacional, que por sua vez tinha um candidato que era o príncipe da carne, o Friboi. E aí tiveram uma briga no PMDB, o Friboi foi para o lado do Marconi Perillo, está apoiando o Marconi. E aí o PMDB agora não apoia mais o PT aqui, perdeu a... Não dá para se entender. É farinha do mesmo saco, é um balaio de gatos. Portanto, a nossa candidatura é a única, legítima, da classe trabalhadora, que tem condições de dialogar de peito aberto e de falar que a mudança, de fato, somos nós. Porque não estamos atrelados a ninguém que administrou ou administra o nosso estado de Goiás. Posso continuar? Dá tempo das perguntas? Dá tempo. Temos mais, então. Falta de debate. Ricardo de Valparaíso. Justamente a minha cidade. Fico muito grato pela pergunta. É um absurdo não se ter debate. Você, telespectador, eleitor do estado de Goiás, não deu seu voto a candidato que foge de debate. Candidato que, com parte da imprensa, fica inviabilizando os debates, fica dificultando os debates. O debate é um momento importante para enriquecer o processo eleitoral, para democratizar o futuro de nossas vidas, ao qual nós iremos ter a oportunidade de, conhecendo as propostas de cada candidato, escolhermos na urna, em 5 de outubro, aquele que melhor vai gerir as nossas vidas, vai gerenciar o dinheiro que é público. Portanto, eu faço aqui um apelo para as emissoras de TV,
para as emissoras de rádio, para que se promova os debates. E conclamo os outros candidatos que venham aos debates, venham debater com o PSOL, venham debater comigo os problemas sociais do Estado, sem medo, venham abrir o coração e venham ouvir o que precisa ser dito. E vamos debater de forma aberta, qualificada, para que a população do Estado de Goiás tenha o direito de ter a democracia que tão foi lutada por todos nós, passando um momento tão difícil aqui na história do Brasil, a partir de abril de 64, que foi aquela ditadura militar, e que hoje nós podemos falar abertamente, portanto, queremos utilizar o debate. Faço uma denúncia. Em todos os estados da federação, nós já tivemos pelo menos 2 debates televisivos para candidaturas ao governo do estado. Aqui no estado de Goiás, não tivemos nenhum. Eu espero que a gente possa ter. E enquanto isso, nós vamos fazer um intervalo agora. Tem mais perguntas, mais pessoas participando aqui conosco, viu, professor? E eu vou lembrando, então, se você quer ganhar aqui o livro, né, do professor, conhecer um pouquinho mais. Autografado, Alguém Especial é o nome do livro. Legal. Wesley Garcia. Vamos fazer, então, esse intervalo e a gente volta já já. Eu quero que o senhor fale a respeito dali do entorno, porque é um grande público, né? Principalmente com relação à segurança pública. A segurança pública, que é um gargalo ali naquela região. Segurança pública, transporte também, né? A gente precisa falar daquela região. E agora quero saber também como o senhor está se apresentando nos outros lugares. Porque, mesmo sendo um grande colégio eleitoral ali, não é suficiente para eleger o senhor. E a gente vai, então, daqui a pouco, obter essa resposta do professor Wesley Garcia, que é o candidato ao governo do estado de Goiás pelo PSOL, depois do nosso intervalo. De volta com Politeia, que é pura política, nesta noite de domingo. Hoje nós estamos com o professor Wesley Garcia, do PSOL. E a gente deixou uma pergunta aqui, né, sobre a questão do entorno do Distrito Federal, que é ali o reduto eleitoral do senhor, né? Mas como ganhar uma eleição? O senhor já tem saído dali daquela região, claro, tem visitado outros lugares, o senhor falou de autorizando, o senhor esteve lá, claro, né? Claro. Mas como está fazendo isso? Porque as pequenas coligações, né, as menores, como é o caso do senhor, alega falta de dinheiro. Como que estão... Chapa pura, né? Chapa pura, né? Na verdade, não é nem uma coligação, é uma chapa pura. Como que o senhor está arrebanhando dinheiro, como está conseguindo visitar os demais, né, as demais localidades? Olha, o dinheiro que vem para o PSOL é o dinheiro da sua militância. É o conjunto de militantes. Haja vista que até as pessoas que andam ao meu lado, os assessores, são pessoas que estão pela ideologia, por acreditar num projeto diferenciado. É difícil? Mas é difícil por quê? Porque não se tem no Brasil um processo democrático. Nós somos defensores do financiamento público exclusivo em campanha. Isso quer dizer o seguinte: vamos tirar empreiteiras, empresários, latifundiários. O privado fica no privado, não temos nada contra, mas separe-se, fique longe da questão pública. Como eu tinha dito, Luzeni, empresário que financia campanha não financia, faz investimento, depois tem um retorno. E isso nós não vamos aceitar. Além de Alto Horizonte, nós já tivemos em Cristalina, Padre Bernardo, Posse, Flores de Goiás, Aparecida, o entorno inteiro, aí são várias cidades, não é necessário estar citando. Enfim, o pessoal tem, dentro das suas limitações, sim, mas tem visitado as várias localidades do estado de Goiás e vamos visitar a maioria delas até o final desse pleito eleitoral. Agora, é lamentável que não se haja esse mesmo espaço democrático que eu estou obtendo aqui hoje, que a militância do pessoal está tendo aqui hoje no programa Politeia. É lamentável que nós não estejamos tendo em todos os locais. A imprensa precisa ter também responsabilidade com as eleições. Precisa que haja mais democracia ou democratização nesse momento que é de fundamental importância. O professor Alberto tinha me perguntado, tinha comentado, não sei se segurança. Sobre a questão da segurança pública. Projeto do PSOL para a segurança pública. Citando o entorno. De forma bem efetiva, porque mais que as pesquisas aí estão dizendo que a saúde e tudo mais, mas hoje a segurança pública, eu acho que é a coisa que está mais sentindo mesmo claro, no lombo do cidadão. Latente, né, está latente, né? Hoje há casos aí de pessoas que não estão querendo nem sair de casa, há temor de sair de casa. É verdade. Né? Hoje está ficando uma situação complicada.
que vão fazer com essa segurança pública? Qual que é a ideia? Por onde partir? Já que o senhor convive numa região que já é conhecidíssima, com problemas, né, de violência, de tráfico de droga, de tráfico de arma, de situações de conflito social muito forte. Além de melhorar o salário dos policiais, o senhor se propõe a quê? Melhorar o salário. Porque parece que é uma estigma, né, da esquerda. Não, lugar comum. Mas salário é fundamental. Sim. Agora, olha só, Marcelo, professor Alberto e você, telespectador. A questão da violência, a violência é resultado de uma ação inerte, omissa e corrupta por parte do Estado. Um Estado que não investe em educação, cultura, lazer, esportes, é o mesmo Estado que deixa os nossos jovens ociosos, os nossos jovens vítimas fáceis, como foi citado aqui, da criminalidade, do tráfico, da prostituição. Esse mesmo jovem vira uma presa fácil para a marginalidade. E aí vem o mesmo Estado corrupto, inerte, inoperante, ingerente, como esses últimos que passaram por aqui, os 4 últimos governadores, e simplesmente manda vir uma Força Nacional de Segurança, como aconteceu lá na região do entorno, para bater em negro, pobre e em filho de trabalhador. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês, de 30 segundos. Eu tinha um aluno, um estudante, que negro, cabelo longo, estava sem camisa às 4 horas da tarde. Ele estava em frente a um bar, vende bebida alcoólica, às 4 horas da tarde, o horário de escola. E aí veio o camburão da Força Nacional de Segurança. Vieram 2 policiais e bateram muito no meu estudante. E depois de bater bastante no meu aluno, ele foi indagado ao menino. Por que você não está na escola? Negro, pobre, de uma região periférica dentro de Valparaíso, que já é uma região periférica, aonde eu moro. E aí o menino tentou falar, olha, eu tentei responder. Não tem água na escola. O bar é da minha mãe. Eu estou olhando o bar enquanto ela deu uma saída. Esse formato de polícia nós não queremos. Uma polícia que bate, uma polícia que executa, que criminaliza, que bate em jovens estudantes porque estão fazendo manifestações pacíficas, não se tem o direito, essa polícia nós não vamos aceitar. Por isso iremos defender a desmilitarização da polícia e a sua unificação, com a criação da Polícia de Segurança Pública. Ora, essa polícia vai valorizar a polícia técnico-científica, a polícia investigativa, que se já existisse, talvez já tivéssemos descoberto, por exemplo, quem é o tal assassino ou os assassinos dessas moças que morreram recentemente em Goiânia, já há algum tempo. Se tivéssemos uma polícia assim, nós teríamos descoberto outros crimes que assolam o entorno e que nunca nunca foram desvendados, por falta de uma polícia que seja mais investigativa, técnica e científica. Vamos implantar nos moldes da polícia em dupla, Cosme e Damião, que é uma polícia comunitária, ligada diretamente à população. Mas não é uma polícia que você olha, a polícia está com armas em punho. Arma tem que estar abaixo. Tem que se dar bom dia à população. Boa tarde. A polícia está para servir o povo e não para amedrontá-lo. Agora, esses profissionais policiais precisam, Marcelo Heleno, receber melhor. Tem que se pagar bem o policial, mas se pagar muito bem. Até para se combater, por exemplo, a corrupção dentro das polícias. Porque eu não posso também colocar uma polícia desmilitarizada na região do entorno, que os índices de criminalidade são altos, eu sei disso. Por isso que é um planejamento a longo prazo. Vai ser feito durante o governo do PSOL. Esse policial tem que ganhar bem. Temos que comprar uma frota própria para o Estado. Eu não entendi qual é a do governador Marconi Perillo. Alugar frota. 11 milhões para sua imagem, mas não se tem frota própria para a polícia. Os CIOPs estão abandonados. Professor... Portanto, investimento pesado em segurança pública. Agora, Marcelo, investir em segurança pública é investir nisso aqui, ó. Livros, em educação, em cultura. Porque quando não se há esse investimento, aí é fácil querer vir combater violência com mais violência. É inaceitável. Outra coisa também, a educação. Na minha opinião, pegar uma escola
E passar a responsabilidade para a polícia é um atestado de incompetência do governo. Você consegue, como governador, implementar uma educação de qualidade sem precisar militarizar. Professor, duas curiosidades dentro da sua resposta. Quando o senhor fala em desmilitarização, eu imagino também na questão do desarmamento da polícia, que é defendido por alguns setores da esquerda. O senhor concorda com essa proposta ou não? Perfeitamente. Agora, não necessariamente você vai desarmar... Qual o tratamento que o senhor imagina dar para o bandido, o enfrentamento para a criminalidade? O problema do Brasil hoje, do estado de Goiás, também é um problema cultural. Alguns países já desenvolvidos, nós conhecemos alguns, podemos até citar, Inglaterra, por exemplo, a polícia ela já é, além de desmilitarizada, ela é desarmada. De fato, uma questão cultural aqui no Brasil, não se é ainda aceitável que você coloque o policial desarmado às ruas. Nós temos que ter consciência disso. E nós temos. Agora, tem que se implantar a cultura da desmilitarização, sim. Tem que se pensar no desarmamento a longo prazo, sim. Essa cultura tem que ser colocada. Passa apenas pela questão de segurança? Não. Tem que se repensar no momento atual, pelo menos em algumas situações, é necessário enfrentamento. Eu respondi assim, em estado de sítio, por exemplo, em algumas situações de calamidade pública, ao extremo, você precisa, então, colocar o policial armado. Não para bater e para executar. Sim, como foi feito aqui, por exemplo, tem os moradores de rua que foram executados. Sim, isso não. Não, mas os moradores de rua foram executados pelos policiais? Não se sabe. A investigação tem que dizer. Mas aí o senhor levantou uma... Mas não se sabe. Mas exatamente. O policial que está colocando... É isso que eu quero deixar bem claro. Que é a polícia investigativa, Marcelo. Outra coisa. Que não consegue apurar. Quando o senhor fala na polícia batendo durante manifestações pacíficas, o senhor se refere àquelas mesmas manifestações que queimam ônibus, destroem terminais de ônibus? Essas são manifestações pacíficas? Olha, muito boa sua pergunta. Primeiro que eu não coloquei aqui, vou colocar agora. Eu sou oriundo das lutas de junho de 2013. Aquelas lutas todas que nós tivemos no ano passado, que os jovens, a população foram às ruas, e que eu digo até assim, o gigante, enfim, que estava adormecido, ele acordou. Acordou por quê? Porque em 2007 se aprovou uma Copa do Mundo aqui para o Brasil, o povo saiu às ruas, festejou, porque imaginava que teríamos investimento pesado em saúde, educação, infraestrutura, junto com a Copa. Veio a Copa, veio a FIFA, veio quem mais veio, a Dilma isentou todo mundo de impostos e não houve melhorias em nada. O povo acordou. A partir das tarifas de ônibus, e aqui em Goiás, a luta dos jovens estudantes pela tarifa zero, pela diminuição das tarifas, pela melhoria da qualidade do transporte coletivo, nós tivemos, então, nós eclodimos em todo o país, especialmente aqui no estado de Goiás, as manifestações pelo combate à corrupção, por saúde de qualidade, por educação de qualidade. E em detrimento de uma Copa do Mundo, ao qual nós tivemos vários elefantes brancos aí, por exemplo, em Manaus, que se construiu um estádio faraônico, com valores exorbitantes, e a população ainda sofre com malária. É inaceitável. Portanto, eu sou oriundo dessas manifestações. Lógico, nós não vamos apoiar os mascarados. Não vamos apoiar quem depreda, quem quebra. Quem está ali inserido pela direita. Porque em Valparaíso de Goiás, quem foi inserido foi o PSDB. Foram vereadores ligados ao PSDB, ao DEM, do senhor Demóstenes, ao Democratas, que foi inserido no meio das manifestações para quebrar, para depois colocar a culpa na esquerda. E sabe por que estou falando isso? Porque eu estive nas manifestações contra a empresa Anapolina, que tinha um monopólio lá no entorno e que tem um transporte caótico naquela região. Caiu. E eu estive nas manifestações, eu estive presente e pude perceber senhoras de idade, crianças e mulheres que reivindicavam uma melhoria no transporte coletivo. Agora, inseridos, gente paga pela direita ideológica, porque a esquerda foi proibida até levantar bandeiras. Não se podia levantar bandeira do PSOL, do PCB ou do PSTU. Não é verdade isso. Não tinha-se bandeiras. E falo isso com propriedade, porque eu estava lá. E defendo-se os movimentos sociais democráticos, justos, os movimentos sociais, as manifestações pacíficas, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós temos direito de ir e vir.
E qualquer governante que se omite a voz do povo por meio das manifestações não tem responsabilidade social com a coisa pública. Professor. Candidato, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. No mesmo raciocínio sobre a segurança pública, tá? O senhor colocou já a questão de tirar o armamento, rever a questão do armamento da polícia, mas o senhor fez uma outra questão estrutural que eu gostaria de saber como é que ela vai ser operacionalizada no mandato do pessoal como governador do estado de Goiás, que é a unificação das polícias. O senhor está mexendo com algo que a gente fala, como é que fala, de abelha? Vespeiro? Vespeiro, né? Que alguém já fez aqui no Brasil, né? Vespeira de vespa, inclusive. Então, de abelha. De abelha é enxame. Enxame de abelha. Ai, meu Deus. Mas a gente chama de vespeiro, né? A unificação das polícias seria como? Que modelo? Você fala no modelo mineiro, que teve que ser enfrentado, que tem essa unificação lá, ou tem um outro modelo que o senhor quer propor, de unificação das polícias? Como é que vai ser essa história? Professor, existe uma PEC no Congresso Nacional, a PEC 51 de 2013, se eu não me engano. Essa PEC já trata da desmilitarização e da unificação. Veja, a unificação da polícia, mais ou menos como funciona nos Estados Unidos, mais ou menos. Você tem um policial que está às ruas, que ele é fardado, que ele atua junto às ruas, mas ele pode, no seu plano de cargo e salário, subir a detetive. Na mesma linha. Existe essa possibilidade. Então, você tem uma perspectiva de, na partir do seu plano, da carreira, de subir na mesma linha. Não precisa mais ter essa... Por que da desmilitarização? Qual é o grande problema da desmilitarização, aliás? A grande vantagem dela. Nós queremos acabar com os resquícios da ditadura militar. Daquilo que ainda sobrou da ditadura militar. Portanto, a unificação da polícia com a criação, nós vamos encaminhar para a Assembleia Legislativa, como governador do Estado, para que seja aprovado a criação da Polícia de Segurança Pública, que vai ser a polícia desmilitarizada e unificada, no modelo da PEC, não é uma invenção. Esse projeto está sendo debatido já há algum tempo por senadores, por deputados. Portanto, é um modelo que é concebível, que é louvável, que vai fortalecer a polícia técnico-científica. O policial vai andar fardado nas ruas, mas ele vai ser unificado. Ele, por exemplo, pode depois vir a ser um dos técnicos científicos. Não acabar com essa hierarquia que existe hoje. Por essa lógica, armar as guardas municipais é um erro? Armar, como assim? Você fala o armamento. Autorizar que as guardas municipais utilizem as armas. Olha, a Guarda Municipal de Segurança, que aí ela vai em competência com os municípios, em princípio, ela tem que ser discutida. Em princípio, eu não acho que seja viável o armamento dessa Guarda Municipal, em princípio. Até porque eu estou propondo aqui, já para o Estado de Goiás, a criação da Polícia de Segurança Pública. Digo em princípio porque você tem que fazer uma análise estrutural das regiões pelos seus índices de criminalidade. Exemplo, de novo, de Valparaíso. Há 3 anos atrás, Valparaíso foi dado, por exemplo, Marcelo, pela grande mídia, como a cidade mais violenta do mundo. A Guarda Municipal lá não se é concebível que ela fique desarmada numa situação como essa. Então tem que se fazer uma análise. E nós iremos criar um banco de dados. É uma proposta nossa. Vamos criar um banco de dados, vai ser um GVSIG, que é algo inovador, que vai ser um levantamento, é gratuito, não tem ônus nenhum para o Estado. E a partir do GVSIG nós vamos criar um levantamento em todo o Estado de Goiás por região, daquilo que é mais necessário, seja em segurança, educação, saúde. Vai ser uma equipe formada pelos mestres e doutores da própria UEG em todo o Estado de Goiás. Professor, olha só. Nada vai ser inventado. O Vicente da Vila Nova e também o Raimundo Batista participando aqui conosco, ele estava perguntando sobre a questão, em nível de partido, vocês defendem, o pessoal defende o socialismo. O que é isso, né? Qual que é essa ideologia? O que ela deve representar e como deve ser implementada? Tem espaço para o socialismo no mundo hoje? Como deve ser implementado um governo socialista? Um governo socialista, ele defende a igualdade social. Ele defende, por exemplo, a você, telespectador que fez a pergunta, tudo isso que eu falei na última hora e meia. Não se ter privatizações, diminuir a desigualdade social, colocar uma polícia que seja educativa e que não bata, que você possa criar escolas em tempo integral com condições favoráveis para esses alunos, que você possa tratar de forma correta da água, que você possa cumprir a Constituição, que é a reforma agrária,
O governador Marconi não quer cumprir a Constituição. Nós temos ali uma fazenda do Estado, no município de Itaúsul, que comporta ali, por exemplo, até 50 famílias assentadas. Basta que se passe a fazenda para o INCRA, uma doação. A fazenda está sendo inutilizada. Simplesmente o governador quer vender a fazenda. É uma ação do movimento Terra Livre e que nós, no governo do PSOL, iremos fazer. Porque o socialismo cabe, sim, é defender água para todos, defender terra para todos. Nós não queremos dividir pobreza com ninguém, não. A defesa do socialismo é a distribuição da riqueza, é desconcentrar na mão de poucos e colocá-la na mão da maioria da população, que é a população que sofre todos os dias. Portanto, é concebível, sim. Não é algo, é marxismo ideológico. É marxismo, é ideológico, mas é cabível. Dá para se fazer. Basta ter coragem para fazer. Basta romper com corruptos e corruptores que querem usar da questão pública para fazer negociatas. E isso no governo do PSOL nós não iremos fazer. Os dados da economia de Goiás apontam que nós estamos crescendo acima da média nacional. Os dados são... Estamos em nono já, né? Alguns colocam em oitavo, outros já caminhando para sétimo. Atrás do Mas DF, o básico desse crescimento é a política de incentivos fiscais que já vem sendo adotadas aí por um período de 30 anos já. O que o senhor imagina? Acabam num governo comandado pelo PSOL, acabam esses incentivos fiscais? E se for essa a opção, qual é a substituição? O que o senhor imagina para substituir esses incentivos como forma de alavancar o crescimento de Goiás? Olha, os números frios das pesquisas não condizem com a realidade do povo do estado de Goiás. A economia dizem que vai muito bem, nono, oitavo ou sétimo colocado. Mas o povo não tem visto essa economia ir muito bem. O povo trabalhador não tem sentido na pele o contrário. Portanto, nós vamos sobretaxar os impostos dos ricos e poderosos. É isso que nós vamos fazer. Ricos e poderosos vão pagar mais imposto. O trabalhador, o pequeno empresário, vai pagar menos imposto. O trabalhador autônomo ele vai ter que pagar menos. Porque é inadmissível que essa economia que se vai tão bem fique concentrada nas mãos de poucos. Porque essa é a realidade. Vamos ser sinceros com o telespectador. Você, telespectador que usa o hospital público, você que coloca seu filho na escola pública, você concorda que a economia de Goiás está em 8º lugar? Você, professor do estado de Goiás, que é professor de contrato, você que leva até 3 meses para receber o primeiro salário, o governador leva 90 dias para pagar o primeiro salário. Isso é um absurdo, é um crime. Não se tem CLT. Você, funcionário da CELG, que está aí preocupado porque estão entregando para a empresa Odebrecht, o consórcio Odebrecht. E a nossa CELG está sendo quebrada. E as estatais todas que foram quebradas. Isso é falácia. Justificar com números as privatizações que só beneficiam empresários, latifundiários e empreiteiros. Portanto, nós vamos sobretaxar. Falei isso para o Vanderlan, inclusive, candidato Vanderlan Cardoso, do PSB, no único debate que tivemos de rádio. Falei para ele, você, Vanderlan, vai ter que pagar mais, inclusive. Você e metade dos candidatos estão aqui comigo. Eu vou pagar menos, eu sou pobre. Ou então eles vão fechar as portas e ir embora, né, professor? Não. O empresário inteligente vai votar no PSOL. Sabe por que votar no PSOL? Você não precisa deixar 30% de propina para a gente. Precisa não. Você vai votar porque você vai ver que a administração do PSOL socialista vai ser séria. Vai ser algo sério. O empresário conosco não precisa deixar a sua verba. Tá. Professor, só uma última pergunta. O senhor está trabalhando para ir para o segundo turno ou ganhar o primeiro turno? E no caso do segundo turno, só vai buscar apoio de quem? Olha, E vai dar apoio, né, a quem também, né? Olha, eu vou ganhar as eleições do estado de Goiás. O pessoal está vindo para ganhar as eleições. O programa de TV vai mostrar que o povo tem uma opção. É o PSOL, é 50. Uma opção de esquerda e socialista capaz de mudar esses problemas sociais. Agora, se eu não ganhar no primeiro turno, se me der um pouco de trabalho, eu vou para o segundo turno. Vou para o segundo turno. E nós não vamos apoiar ninguém em segundo turno, se não tivermos segundo turno. Com a exceção da Marta Jane, ninguém. Ok. Bom, esse é o professor Wesley Garcia e ele trouxe aqui pra gente 2 livros, né, de sua autoria, e nós vamos aqui sortear, claro. Eu vou pedir pro senhor tirar, então, 2 nomes,
Por favor. Não posso Sem ver, olhar. né? Não pode olhar. Não, Também não pode você não olhar. vai entender, não, porque a letra do Alex não é muito... Que olha o Arruda, né? Que olha painel. que olha- Uma, pega do outro, isso. Pega o... Esse povo aí da direita, né? Ó. Aí, pronto. Fala pra gente quais são os O nomes. Alex falhou na aula de caligrafia? Falhou, não, tá precisando fazer caligrafia, viu? Não tá muito legal, não. Mas valeu, viu, Alex? Olha, Valeu. vou dizer que é marmelada. Eu sou de Valparaíso, mas quero falar que ganhou Ricardo de Valparaíso. Oh, legal. Nós, Mas não é marmelada não, viu, nós Ricardo? vamos pedir a gentileza do senhor levar o livro para ele. Já para ajudar, né? Ele vai vir aqui buscar, ele quer A gente vai ver. conhecê-los. Liga aqui pra gente, 3254-1063. Amanhã a gente vê o que faz. E o outro? O João Gomes dos Santos. João Gomes dos Santos. Não colocou aqui a localidade. Não colocou não sei. localidade, né? Mas tudo Tá bem. bom? São Tá aqui. daqui os nomes, que amanhã Vou a gente autografar. conversa com eles, Autografar, então. não esquece de autografar. Vai não. autografar, vai bem Vou dar bonitinho os aqui, nomes tá aí. bom? Já vou entregar aqui a caneta, o senhor vai autografando e eu já vou agradecendo. Nós estamos partindo para o final do nosso programa. Foi rápido, né? A gente pensa que demora, mas é rapidinho, termina o programa, né? esperava Se muito. deixar, a gente faria aqui mais meia hora, uma hora de Seria um programação, com certeza. Muito obrigada, boa sorte para o senhor aí durante a campanha, né? Que possa ser bem sucedido e a gente espera outras vezes aqui para a gente debater política. Olha, eu que agradeço, Luzeni, professor Alberto, Marcelo. Foi um prazer estar aqui. Agradeço a você, telespectador. Peço que você dê atenção especial nas nossas falas de hoje, nesse programa que foi tão rapidinho, mas que foi fundamental para a democracia. Muito obrigado e lembre-se, a mudança é 50. Vote nos nossos candidatos do PSOL. É a única mudança de fato e verdade para consolidarmos uma sociedade que seja mais justa, fraterna e igualitária. Um beijo carinhoso, boa noite, muito obrigado. Marcelo, Oi. até semana que vem, então. A semana que vem, registrar aqui que o professor Wesley trouxe a maior equipe Verdade. de não falei dos assessores, né? meninos, Obrigado aí pela presença dos meninos, viu? Especialmente... apoio. E uma menina linda que tem lá também, linda. né? Pois é, especialmente os dois professores que eu conheço já há algum Verdade. tempo, o professor Fernando Leite, fomos até colegas de trabalho já, e o professor Pantaleão, Pantaleão, essa grande figuraça abraço. que é o presidente do partido ainda, né? Posso falar sobre ele? Vocês não demitiram ele da presidência ainda não, né? Não, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. O professor Pantaleão já é conhecido do povo do estado de Goiás e também especialmente aqui de Goiânia. É o presidente do partido, é uma honra para nós. Você não sabe como, Marcelo, eu estou aprendendo andando com esse verdadeiro ícone. Que ao contrário do Tucankamon da política, esse tem algo a apresentar à população do estado de Goiás. Aproveitar então a oportunidade de deixar um abraço carinhoso para o Jorge Guimarães, que é o nosso coordenador geral, o Fernando Leite, os nossos, não sei se pode estar falando aqui, os nossos candidatos, o Wilton Tonelli, o nosso Pedro Guilherme, que também estão aqui presentes, e a nossa querida Bia, né? Pois é. A nossa fruto no meio. E a gente vai se encontrar outras vezes, com certeza, aqui, né? Ganhando ou não ganhando, com certeza espaço aberto aqui no Não, nós vamos Politec, ganhar. né? Vocês vão estar lá vão ser convidados lá na posse. Que bom, quero ser convidada de honra. Professor, muito obrigada. Semana que vem a gente de volta, se Deus quiser, né? Sem nenhum problema. Gastrointestinal. Não, vai ter não. Semana que Porque vem. sempre Semana traz que vem mais uma- um candidato, né? Mais um Mais um candidato Mais um semana que candidato, vem. Não, Isso. fica tranquilo, a gente tranquilo, né? Bom, um abraço, Luizinho, um abraço, Marcelo, professor Eros, foi um prazer conhecer. Prazer foi E todo meu. eu sempre dou uma mensagem para cada um deles, que a minha mensagem que ajudou, continua com essa paixão. Né? Que Obrigado. esse fogo, que essa coisa de querer fazer, de acreditar no que está falando, né? Que acredita no potencial de fazer diferença, tá? Que essa campanha sirva muito, muito mesmo para o crescimento do pessoal no estado de Goiás, tá bom? Eu queria deixar sobre o impedorável. O Marcelo falando sobre a morte do Eduardo Campos. Eduardo Então, Campos, dá uma né? pinceladinha. É um impedorável, né? Tem duas frases que estão muito fortes nesse processo hoje, né? Não vamos desistir do Brasil. Ficou muito forte, né? Vamos ver como é que vai acontecer esses entreanos aí, mas essa frase, não vamos desistir do Brasil. Não vamos desistir do Brasil. Não vamos desistir do Brasil. E a segunda, coragem para mudar. Coragem para mudar. Coragem para mudar. Se o pessoal utilizar essas duas montes aqui, essas duas bandeiras, isso vai mexer no tabuleiro. Apesar que o empoderável está presente. O empoderável na política é algo que acontece constantemente. E esse empoderável aconteceu agora e nós não sabemos que caminho vai tomar. Mas se souberem usar esses montes que estão aqui, realmente vai ter uma mexida no tabuleiro. E tem uma terceira que eu acho muito mais forte ainda,
que é aquela que diz que o dia que o filho do rico e do pobre estiver estudando na mesma escola, nós estaremos vivendo num país melhor. É verdade. Então, Lições, por né? aí. Ficando Então, compadre, Socialismo, comadre, né? a câmera aqui, vem cá, câmera, vem cá, calma, não tem um tempinho ainda, tá? Comadre, compadre, boa noite, tá bom? Obrigada demais por esse dedinho de próxima política. Foi muito bom, não foi? Foi muito bom. Domingo que vem nós estamos de novo aqui às 10 horas para falar um pouquinho sobre Politeia, tá? E eu vou indicar para você uma chica doida, tá? Bem recheada de carne seca, tá bom? Para essa semana, tá bom? Um beijão gostoso, uma boa semana, que Deus nos abençoe. Minha mãe falou que quer comer essa chica doida porque o senhor sempre fala, né? Tá combinado, tá Pois valendo. é. Muito obrigada a você que esteve aí conosco, né? Abriu as suas portas para que a gente estivesse falando sobre política junto com você, com o candidato aqui. Semana que vem tem mais. Nós vamos receber mais um candidato ao governo de Goiás nessa série aí de entrevistas para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito de cada um deles, da vida pessoal e do trabalho na política também. Ótima noite para vocês, restante de noite, uma semana abençoada. Fique aqui na Fonte, que tem uma programação voltada para você e para sua família. Até lá!